Olá, meus irmãos. Nós vamos ler o capítulo 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, e o título é Reencarnação. Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirija a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte que sobrevém à consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e de coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver como Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente, como o fogo material que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Vamos nos asserenando, respirando fundo, e nós vamos pensar assim: Pai amado, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, governador do nosso planeta, nós só temos a te agradecer todas as coisas boas que nós temos e aquelas, Senhor, que não são tão boas, mas que nos fazem pensar, repensar e modificar as nossas ações. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de melhorar e melhores de servir a nosso próximo. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Que o Pai do Céu continue conosco, nos abençoando, nos inspirando na prática do bem, do amor. Hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre um assunto que, em particular a mim, antes de ser espírita, eu participei de outras doutrinas, de outras religiões. E era interessante, na verdade foi uma só, mas eu li várias outras em busca daquela que mais tinha a ver comigo. E lá atrás eu via que tinha coisas que era difícil para mim, na minha reflexão, na minha crítica, na minha compreensão, dizer, tá certo, e ter aquela certeza, aquela convicção de aquilo de fato fazia algum sentido.
E muitas vezes, quando a gente ia questionar isso com aqueles que tinham o saber para, de repente, tirar alguma dúvida nossa, se dizia, não questione que é assim mesmo. É um mistério e é um mistério da fé. E é assim mesmo. Né? Não fale tanto, porque senão você vai para aquele lugar lá que não é legal. Né? Pare de questionar, pare de ser cabuloso. Bom, seguindo, né, aquilo não me agradava, porque eu sempre tive essa coisa de questionar, de perguntar. E em particular sobre o céu e o inferno. E o purgatório, né? Coisas que ficam na nossa cabeça o tempo todo, né? O medo, o receio de você fazer alguma coisa errada e de repente ir para o inferno. E aquela obrigação, necessidade de sempre ser, né, aquela figura perfeita e maravilhosa para ir para o céu. Porque se a gente tem um mínimo deslize, a gente vai para o inferno. É complicado isso. Porque a pergunta mais lógica que vem na minha cabeça no primeiro momento é, tá, mas o que é o errado e o que é o certo? Tá, mas se existe uma justiça divina, será possível que alguém que errou uma única vez vá para o inferno e acabou? Tá, então eu fiz tudo de bom, tudo maravilhoso, e eu vou para o paraíso, para o céu. Mas o meu filho, a minha filha erraram e vão para o inferno. Como é que eu vou ficar feliz lá no paraíso, longe daqueles que eu amo? Para sempre. Sem volta. Né? Então esses questionamentos vinham me perturbando durante muito tempo, e a doutrina espírita ela vem trazer um esclarecimento importante sobre esses assuntos. E a gente vai tentar, né, trazer para vocês um pouquinho do que a gente estudou, do que a gente preparou, do que a gente trabalhou. Mas antes a gente gostaria de fazer uma viagem com vocês. Né? Quem conhece sabe que eu gosto de fazer essas viagens e trazer algumas histórias, algumas coisas, para tentar embasar um pouquinho o momento atual, onde estamos, onde chegamos e a reflexão do momento. Da mesma forma que eu perguntei na palestra passada se alguém já tinha lido a Gênese, hoje eu pergunto, alguém já leu o Céu e o Inferno? Levanta a mão. Pouquinhas pessoas também, né? A Gênese e o Céu e o Inferno são livros que fazem parte, sim, da codificação da doutrina espírita, o chamado Pentateuco kardeciano, que, na verdade, são 5 livros, né? O Pentateuco 5. Então, vem o próprio Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno. Existem outras obras, mas essas obras, aquela pessoa que quer estudar a doutrina espírita precisa estudar. E no seu ritmo, não tem pressa. Lê uma vez, né? Depois lê de novo e assim vai estudando e chegando lá. E lá no Céu e Inferno ele faz uma imagem muito bonita dessa evolução do pensamento sobre o céu e o inferno. Lá ele traz, por exemplo, que o céu, pelos povos antigos, não era considerado um único céu. Eram vários céus. Então aí já começa aquela história. Como assim? Isso mesmo, vários céus. Para alguns povos antigos eram 3 céus. Para outros 7, para outros 9, para outros 11. E nesses céus, eles iam subindo de acordo com a gradação das bem-aventuranças que eles conseguiam. E o último andar, a morada dos deuses, ou do Deus. Isso em cima, porque não se sabia até então que existia um universo vasto do jeito que a gente sabe hoje. Existiam abóbadas, como se chama, concêntricas. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, e assim vai para cima. E para baixo, o inferno, ou os infernos. Para baixo da terra, para dentro da terra, embaixo dela. Porque até então, como falei, eles não entendiam que a terra era redonda e que tinha um universo todo ao seu redor. Então, os infernos e as salas infernais, onde existiam vários tipos de torturas, onde dependendo do que o pecador fez ou errou, ele iria ficar em determinadas salas com determinadas torturas diferentes eternamente. Vejam que coisa. É interessante que nesses céus, a parte mais próxima da terra, a morada dos seres vivos, encarnados, né, ela era formada, ou ela é formada, por 4 essências. A água, a terra, o fogo e o ar. E aquela morada lá em cima, né, no terceiro, no sétimo, no nono céu, enfim, qual céu você esteja pensando, no último,
Na morada dos deuses existia uma quinta essência, que era o éter, que formava toda aquela morada dos deuses no seu esplendor. Palácios maravilhosos, cachoeiras e tal, tudo formado de éter. Uma quinta essência. E aí talvez eu já escutei essa história de quinta essência alguma vez aqui no Espiritismo. Será? Vocês já escutaram essa palavra? Que o perispírito é formado de matéria tipo quintessenciada. É fazendo uma analogia a esse processo dos antigos. Porque é matéria, porém, numa essência que talvez ainda não se consiga medir. E aí, fazendo essa analogia, eles trazem para uma quinta essência também lá no mundo dos deuses. Isso é interessante porque a gente vê como nossos pensamentos atuais, eles também estão ligados a coisas que vieram lá do passado. E esse processo de história é legal para que a gente comece a compreender que a gente sempre está em processo de evolução. Recuperando aquilo que ainda é bom, aquilo que ainda serve para nosso pensamento, para nossa cultura, e descartando aquilo que não é tão legal. Hoje sabe-se, por exemplo, que essas 4 essências, elas já são formadas de outras coisas, na ciência tradicional, como também na ciência espírita. Mas essa quinta essência ainda está em processo, digamos assim, de estudo. E aí, voltando, é interessante porque os povos antigos, eles também tinham uma noção de certo e errado também diferente da noção de certo e errado que a gente tem hoje em dia. Antigamente, por exemplo, se achava, lá na filosofia nórdica, que quando um bravo guerreiro morria em batalha e fazia altas conquistas, ele ia ser escolhido por Odin para morar junto com ele lá em Valhalla, onde ele teria morada em mais de 500 salões, comendo do bom e do melhor e tomando do hidromel, que era uma bebida sagrada que vinha de uma cabra que eles idolatravam. Então vejam como são as coisas. Então a noção até do que poderia estar lá no paraíso está relacionada com o nosso nível intelectual evolutivo. Então paraíso para eles era a bravura. Eu sou bravo, então eu vou ao paraíso. Eu mereço um descanso onde eu vou estar do lado de bravos guerreiros comendo do bom e do melhor. Isso era o paraíso. Não levava em consideração o que hoje consideramos um erro, que é o assassínio, que são as mortes, e das mais violentas formas possíveis. Quanto mais violento, mais bravo o guerreiro. E ao mesmo tempo, a gente pensando naquelas possibilidades agora das penas eternas, como comparar uma figura dessa, que assassina, que mata, que tem prazer em fazer aquilo que para algumas pessoas é extremamente degradante, que não consegue nem olhar, nem falar sobre o assunto, e ao mesmo tempo um ladrão de galinha, que rouba para alimentar sua família, e para aquele mesmo local de tormentos eternos, para sempre. Então a lógica da gente já começa a ficar mexida. Né? Por isso que lá atrás, quando eu perguntava lá para aquelas pessoas, mas como é possível? Não pergunta, menino, fica quieto, deixa de ser cabuloso. Mas eu sou cabuloso. E eu pergunto. E a doutrina dos espíritos vem nos esclarecer essas coisas. É muito, muito interessante a gente ir em busca disso, porque isso nos motiva a buscar cada vez mais quando a gente encontra alguém ou alguma coisa que nos esclarece, que nos ajuda a seguir com aquelas dúvidas que a gente tenha. O inferno tinha uma particularidade interessante. Quando o cidadão chegava lá no inferno, ele era julgado por 3 juízes, dependendo da cultura. E esses juízes, eles observavam tudo que ele trazia, e em algumas culturas faziam isso através do peso do coração, das virtudes, eu já falei, lá em Osíris, né, o Egito. As virtudes e os vícios. E a partir desses pesos, ele iria para algum lugar ou para outro. Poderia até voltar lá para cima, ir para as bem-aventuranças, mas em ficando no inferno, dependendo do que ele tenha feito, ele iria para uma ou outra tortura. Vocês têm ideia de, para os povos antigos, qual era o pior erro? Assassínio? Roubo? Hipocrisia. Hipocrisia. Porque eles diziam que o hipócrita, ele é mau, se faz de bom
para vilipendiar a virtude. Então ele arrasta seguidores com um suposto grau de entendimento e de bondade, e essas pessoas seduzidas por aquela criatura vão também cair no mesmo abismo que ele. Vocês conhecem alguém hipócrita? Será que tem alguns hipócritas por aí, pululando aqui no nosso mundo? Será que nós, em algum momento, já nos fizemos ser o que não somos? Não como uma proteção do ego, uma necessidade até mental algumas vezes, mas para algum ganho que talvez não fosse necessário se ter? Uma mentirinha inocente. Não é? Meu filho, eu lhe dei o dinheiro para você lanchar. Comesse. Estava lá tomando uma cachaça. Comi, mãe, estava massa. Essas coisas que a gente ri, a gente brinca, são comuns. E isso, na nossa formação enquanto pessoa, vão moldar o nosso caráter no futuro. Então nós, aqui estamos, a maioria adultos, tem alguns adolescentes, poucas crianças, temos que ter essa noção conosco mesmos e principalmente como papel de educadores que somos, dentro de casa, principalmente dentro de casa, mas também lá fora no trabalho. Chegar para o chefe brabo, sumiu aquele documento importante, e foi você que fez a besteira. Sumiu aquele documento importante e tal. Onde é que está aquele documento? Não, fulaninho, estava mexendo com ele. E aí? Será que não tem gente vendo? Ah, não estou preocupado não, é invisível, faz mal não. Tá, mas você é muito visível. E você está se auto-vendo. E em algum momento isso chega. Lascou, Arthur. Então eu vou para o inferno? É não. Também não é assim. Tá? Existem outros caminhos que a gente vai falar já já. Então é importante que a gente faça essas reflexões do que é o certo, do que é o errado. E dependendo da cultura dos povos, o certo e o errado ainda hoje, se a gente fizer cortes transversais no planeta Terra, a gente vai ver que tem culturas que consideram determinadas coisas certas e outras culturas dizem que não. Outras coisas erradas que outras culturas dizem que não. Então, qual é o parâmetro para que a gente possa, de fato, saber o que é certo e o que é errado? Kardec pergunta, em algum momento, lá no Livro dos Espíritos, onde estão as leis de Deus? Na consciência. Mas está voltando. Leis de Deus, consciência. Que leis são essas? Para que servem essas leis? Ora, os antigos, eles tinham todo aquele arcabouço de deuses e de possibilidades, porque eles representavam a si mesmos naqueles deuses. E deuses viciosos, Deus da guerra, né? Deus das matas, Deus dos mares, e cada um com suas respectivas habilidades, que eram, na verdade, necessidades de poder que a gente tinha enquanto pessoas. E nos representávamos nessas figuras, querendo chegar até onde eles estão, buscando constantemente o poder, sem se preocupar com o erro ou com o errado, apenas em chegar, em atingir. Mas aos poucos se aprende que é necessário haver algumas limitações, e essas limitações vão ser feitas através de um inferno. Se você não fizer o que eu digo que é certo, o que eu digo que é certo, você vai para o inferno. E tome sofrimento eterno. Agora, se você fizer o que eu digo que é certo, amigo, você vai lá para o palácio do éter. Viver eternamente em abundância. E aí Deus? Deus vai ser objeto de estudo nos próximos encontros, né? Hoje a gente está terminando o Livro dos Espíritos, então trazendo alguns spoilers, me perdoe quem vai fazer as palestras, mas é um spoiler bem rapidinho, né? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E dentro desse conceito a gente traz, tá, mas como reconhecer Deus? Através de seus atributos, ou alguns dos seus atributos. Deus é bom. Deus é justo. Deus é imutável. Deus é imaterial.
Se Deus é bom, justo, imaterial, imutável, Ele criou um universo, e existem leis que regem esse universo, essas leis são da mesma forma, boas, justas, imutáveis, perfeitas. Então, se essas leis estão escritas na nossa consciência, o mesmo certo e errado do passado é o mesmo certo e errado de hoje. Está dando para entender? Porém, o grau de entendimento daquelas criaturas do passado era inferior ao grau de entendimento das criaturas de hoje. E aí eu pergunto, quem tem mais responsabilidade, o de lá ou o de agora? O de agora, que somos nós. Então, muitas vezes se cometiam erros lá no passado, pensando agora nessa justiça divina, que para Deus entenderíamos como besteira. Mas para o nosso olhar hoje, conhecedor, ia olhar para ele e dizer, danou-se? E tu não fosse para o inferno, não? Fui nada, eu fiquei lá no purgatório, esperando uma sentença para ir para outro canto. Então vejam como são as coisas. Então essa lei da consciência já estava lá. Mas ainda hoje é difícil para a gente acessar. E muitas vezes é porque a gente não quer ver. Existe também o processo evolutivo de construção, de vivências, e isso é fundamental para a gente entender isso, né? Que vem através da lei de evolução, que vem através das reencarnações sucessivas, da ida e vinda para o mundo dos espíritos, mas existe também aquele processo do eu não quero ver. E por que a gente não quer ver? Quem aqui faz o que Santo Agostinho diz? À noite, quando vai dormir, olha para trás, na sua mente, o que fiz de bom, o que fiz de não tão bom durante o meu dia. Eu estou tranquilo? Minha consciência está boa? Ou eu vou ter insônia? E vou ficar remoendo, né? Aquilo ali, parará, 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 sem dormir. Pensando em tudo aquilo de ruim que eu fiz. Ora, aquele momento não poderia ser um inferno na sua vida? Quem aqui tem insônia? É bom? É terrível. Quem aqui tem asma, ou tem rinite, ou tem dor de barriga quando fica nervoso? É bom? É um inferno. Então percebam que todas essas nuances, elas fazem parte da nossa vida no dia a dia. Então a gente precisa pensar, por que eu não quero ver? E mesmo querendo ver, é interessante, estou falando aqui da consciência, estou falando aqui da busca dentro dos porões da sua mente, daquela consciência onde Deus coloca as suas leis. Será que eu, mesmo querendo, eu posso ir muito rápido? Será que eu consigo adentrar dentro da minha mente de forma muito rápida? E olhar para ela e dizer, abri a caixa de Pandora, que maravilha. Não. E isso acontece muito conosco quando entramos na casa espírita. Assim que a gente entra na casa espírita, a gente tem uma ideia de que agora sim, né? Quando a pessoa se empolga e olha, pô, que legal, é muito bom aquilo ali. E aí, de repente, a pessoa olha, agora eu vou virar anjo. Eu falo muito isso porque é importante a gente refletir. A partir de agora eu vou virar santo, eu vou entrar, vou conhecer tudo, vou saber tudo, vou fazer tudo de bom. E aí você está num verdadeiro inferno. Porque você está indo contra todos os vícios e todas as coisas que você praticou durante sei lá quantos anos. Como em um dia, uma semana, um mês, você vai virar um anjo? Isso é um verdadeiro inferno. E ainda mais, o que a gente faz muitas vezes, quando a gente gosta de uma coisa, é querer que o outro também faça igual. E a gente cobra do outro que ele se melhore naquela velocidade flash. É um inferno. Então percebam que muitas vezes esse inferno, que muitos dizem que é um local circunscrito, onde lá só existe o mal, onde são as penas, o fogo que não queima, aquela coisa toda, está aqui com a gente, dependendo de como a gente esteja pensando. E o pior, muitas vezes a gente está infligindo ao outro que tanto amamos, sem perceber. Sem perceber.
A psicologia moderna, a psiquiatria moderna, elas trazem isso. Os porões da mente, eles não podem ser abertos da noite para o dia, porque isso pode enlouquecer. Pode enlouquecer a pessoa. E as chamadas máscaras do ego, elas são importantes para manter sua sanidade mental. Como eu vou dizer agora que eu tenho que acabar com o ego? Não tem que acabar com o ego, não. Tem que compreendê-lo. Tem que saber usar tudo aquilo que você tem, que Deus coloca como suas próprias sementes para a evolução. Então a gente às vezes quer ser muito rápido nas coisas, porque a gente está num mundo de muita ansiedade, de muito estresse, e a gente acaba vivendo num verdadeiro inferno. Acho que já é a 7ª vez que eu falo essa palavra, né? Ou será que a gente é mais acostumado a viver no céu? Os espíritos conversam com a gente sobre isso, no Livro dos Espíritos também, em outras obras. Os grandes literários e os grandes artistas, eles conseguem pintar divinamente o inferno. Mas o céu, chegam nem nos pés. Sabe por quê? Porque a gente não conhece. Ainda. E aí é o consolo. Ainda. Aquele assassino brabo, lá de Valhalla, que a gente falou, ele não vai para Valhalla. Ele vai sim evoluir, mas naquele momento ele vai ter que purgar aquilo que ele fez. E o purgar aquilo que aquele fez é através de um processo natural, da lei de causa e efeito, na reencarnação necessária, com talvez alguma limitação do seu corpo, para ele aprender a não usar da violência. Talvez nascer sem braço, sem perna, ou num corpo raquítico que ele não possa ganhar massa muscular e poder exercer aquela força física que ele exercia antes, uma doença. E aí ele vai aprender. Vai passar uma encarnação toda com aquele instinto de fazer algo, que ele talvez não entenda por quê, mas sem a força física e a característica corporal necessária para fazê-la. É misericórdia. Ah, mas ele, pobrezinho, está doente. Sem saber toda a história espiritual, a gente muitas vezes fala isso. Pobrezinho, está doente, não pode andar, não pode falar, não pode fazer isso. Gente, a gente tem que ter compaixão, sim. Tem que ter amor, sim. Tem que estar do lado ajudando no que puder, sim. Mas tem que entender que se a gente acredita que Deus é bom e justo, aquilo para Ele é necessário. Aí alguém diz, é porque não é teu filho, né, Arturo? Se fosse meu filho, eu sei que ia ser bem difícil. Porque eu ainda estou imperfeito. Ainda estou crescendo. Mas pelo menos saber dessas coisas dá um certo alívio. Então não é acabar com a dor e o sofrimento que a gente possa ter por ter um familiar numa situação dessa. De jeito nenhum. Mas dá um alívio. E a gente pode trabalhar isso no dia a dia, aprender a lidar no dia a dia com isso. E vamos parar também, gente, de deixar de querer fazer tudo sozinho. É um verdadeiro inferno. Tanta gente no mundo, porque a gente acha que tem que fazer aquilo sozinho. Porque o cuidado e a responsabilidade é minha. Tudo bem, mas vamos ser inteligentes, espertos, amorosos conosco mesmo também. Porque se você se acabar, quem vai cuidar dele? Vamos aliviar a nossa própria dor e sofrimento. Hoje em dia está tendo cada vez mais os estudos do cuidado do cuidador. Porque os cuidadores estão adoecendo. Porque a carga não é fácil, por mais que a gente ame. Vai dar raiva, vai dar angústia, vai dar tristeza, vai dar depressão. Se a gente não olhar para a gente e buscar ajuda para a gente, minha gente, é um inferno. O autocuidado é extremamente necessário nesse processo de crescimento e de auxílio. E percebam que dentro desse autocuidado, você ajudando aquela pessoa e se ajudando, você vai estar crescendo enquanto pessoa. Em outro momento, em outra existência, outras tarefas, outras missões vão chegar, talvez até mais complicadas do que essa, e você vai dizer, ou vai sentir, poxa, eu já fiz isso. E vai saber instintivamente fazer determinadas coisas. Tá? Analisem se já acontece já isso com vocês. Às vezes a gente sabe fazer determinadas coisas que a gente diz, onde foi que eu aprendi isso? Como é que eu sabia disso? Não é? Todos nós passamos por isso, porque isso demonstra claramente esse processo evolutivo que a gente vem fazendo. Então, será que na sua bondade Deus colocaria alguém no inferno para ficar eternamente sendo queimado? Ou num céu para ficar deitado, escutando os passarinhos e comendo uvas?
de perna para cima. Olha, eu em particular. A partir do momento que a gente começa a aprender as coisas, né, estudar e fazer, a gente quer cada vez mais passar isso para os outros. Então, como é que eu vou ficar num céu, de pé para cima, comendo uva? Eu vou endoidar. Aquilo para mim vai ser um inferno. Então, percebam que se no dia a dia da gente, a gente que ainda é imperfeito, que ainda está crescendo, que ainda está aprendendo, já começa a pensar dessa forma, será que Deus não sabe muito mais do que a gente, não? Ou será que a gente ainda está naquele momento de vaidade e de orgulho que nem os antigos, de personificar Deus? De levar a Deus as vicissitudes, os vícios que nós temos, apenas para justificar que o que eu faço é certo, porque era isso que se fazia. Não, gente. A gente tem que aprender a ter a humildade de enxergar em nós os erros que cometemos também. E pensar acerca deles e, melhor, tentar melhorar. Ah, mas tem gente que é complicado. Tem gente que, quando faz uma coisa errada, não admite que errou. Vocês devem conhecer pessoas assim, né? Não, o que eu falo é lei, é certo, é verdade. Cale sua boca, me escute. O que você está falando é besteira. E faz o que quer, manda, desmanda, manda, desmanda, manda, desmanda. Oi, será que algum dia essa máscara não vai cair? Será que algum dia isso não vai acontecer com essa pessoa e ela de alguma forma vai ter que resgatar isso, trazendo agora os ensinamentos da doutrina dos espíritos? Na reunião mediúnica, eu trabalho na reunião mediúnica na sexta-feira, e a gente vê uma gama de espíritos sofredores, e alguns também é sofrimento, né? Mas naquele processo ainda muito maléfico mesmo, né? De querer realmente prejudicar porque é bom, porque para ele é bom. Ele gosta, aquilo faz bem para ele. E já eu falo um pouquinho mais disso. E essa semana teve um cidadão que ele veio e dizendo que, cara, eu vou acabar com aquela pessoa. Por quê? Porque eu quero, a justiça é minha. Não, mas peraí. Você acredita em Deus? Acredito, mas ele não, quem manda sou eu. Mas minha gente... E tome conversa, viu? E conversa vai, conversa vem. Ele, não, quero não. Aí foi quando se mostrou para ele que do lado de fora... Porque assim, o Jeff ele tem uma proteção e só entra aqui aqueles espíritos que são autorizados a entrar. Eles nem sabem disso muitas vezes. Mas só entra quem é autorizado a entrar. E lá fora ficou uma legião de companheiros desse espírito que veio se comunicar. E ao mesmo tempo, também em outra parte lá fora, ficou uma gama de espíritos que estavam caçando ele. Porque também não gostavam dele, porque ele já tinha feito altas coisas com essas pessoas. Vejam como o mundo espiritual está parecido com o nosso. Não é? Então, as perseguições, as coisas que acontecem. E aí, em algum momento, olhe, então, a gente vai deixar você sair, né? Mas veja lá fora quem está lá fora. Um gama de espíritos. Ele não tem problema não, enfrento tudinho. Eu enfrento tudinho. Aí se dizia, mas veja que eles estão em maior número. Não tem problema, porque se eu perder, os meus vão me ver e vão me chamar de Marte e vão fazer mais do que eu quero. Olha como funciona a cabeça das pessoas. Então, como eu vou convencer uma criatura dessa, num único encontro, numa única encarnação, a ser bom? Não vou. Até porque não sou eu que faço ele virar bom. É ele mesmo. Então, nós fazemos a escolha. Então, façamos agora. Mas saibamos que não vai ser da noite para o dia que eu vou atingir a meta. E aí é que está um perigo. Porque a partir dessa história de querer a meta com rapidez, aí entra os Rivotris, né? Os remédios para dormir, entra os remédios para depressão, para ansiedade, que muitas vezes nós talvez nem precisaríamos passar por aquilo, bota uma aspas bem grandona naquilo, naquele grau, mas o nosso livre-arbítrio é respeitado. E aí a gente acaba se intoxicando. O álcool alivia. Então, quantas pessoas bebem porque estão se sentindo sobrecarregados com determinada coisa? E eu vou dizer que aquela pessoa é ruim porque está tomando uma? Nunca. Ela passa por uma necessidade e eu tenho que entender aquela necessidade. Não é corroborar. Compreenda o que eu estou dizendo. É entender, compreender aquela necessidade. E saber como conversar com essa criatura, como estimular essa criatura a deixar de fazer essas coisas. Mas no seu tempo.
A gente é muito apressado. Então, como eu disse antes, a gente inflige infernos para a gente e para os outros. Sem pensar. E muitas vezes, repito, achando que está fazendo certo. Porque para a gente aquilo é o certo. Mas a gente precisa refletir acerca das necessidades e da possibilidade do outro. Porque, de novo, a pessoa só muda quando ela quer. Não é quando você quer. Isso é vaidade. Difícil ouvir isso. Eu sei. Porque é uma coisa que fica na minha cabeça também o tempo todo. É difícil, mas é preciso a gente admitir. É preciso admitir. Não é? E a gente vê em relação a todos esses processos de transição e de evolução, que não é somente no mundo espiritual que isso acontece. A gente falou aqui dos céus, né? E a gente pode falar do umbral. Ah, umbral. O umbral é o inferno dos espíritas. Nosso lar é o paraíso dos espíritas. Será que é assim? Não dessa forma, eterna e circunscrita para sempre. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta 10, 14, 10, 16, algumas coisas interessantes, e tem como resposta o seguinte: o inferno é um lugar que a pessoa vai para ter provações importantes. Vamos lá, de novo. O que é que a pessoa acha que é o inferno? O inferno é um lugar com provações e expiações importantes, porém a pessoa não percebe que tem um fim. Isso é um inferno. O purgatório são provações também importantes ou expiações, mas a pessoa já atina que tem um fim. E o céu seria a morada daqueles espíritos puros que conseguem gozar das suas faculdades plenas. Isso não é circunscrito, gente. Isso é a gente. Então isso é importante a gente pensar. E dentro desse processo de transição é tão legal que lá na Revista Espírita, Allan Kardec nos traz também um tal de mundo transitório. Vocês já ouviram falar de mundo transitório? Ou mundo intermediário? Mundo intermediário seriam aqueles mundos físicos mesmo, como um planeta Terra, por exemplo, porém estéril, que ainda está passando em processo de construção e de transformação num planeta que em algum momento vai abrigar seres vivos. E os desencarnados, eles vão lá para descansar, para respirar, para organizar uma ação em determinado orbe ou em determinado momento, para aprender, para conversar e para ver as melhores estratégias de ajudar. Vejam, o espiritual com o material físico, e dentro desse mesmo processo evolutivo ainda nos mostra as várias qualidades de mundos habitados, trazendo toda essa lógica. É interessante a gente pensar nisso, porque como essas leis elas são perfeitas, então o que acontece no mundo espiritual? Essas gradações, esses aprendizados também acontecem no mundo dos encarnados. Então os mundos primitivos, as primeiras encarnações, mais matéria. O mundo de expiação e prova que somos nós aqui na Terra, já tem espiritual também, mas a matéria ainda é soberana. Daqui a pouco o mundo de regeneração, onde a bondade ela prevalece. Depois os mundos celestes são os últimos, né? Os mundos felizes. E depois os mundos celestes, que é a morada dos espíritos puros. Então vejam que há uma gradação. Da mesma forma que aquelas colônias espirituais que a gente falou, lá no mundo dos espíritos, quanto mais próximo da Terra, as estações que chamam estações de socorro ou avançadas, elas socorrem aqueles espíritos mais terra-terra, para que eles voltem, ou que tenham qualidade, ou a necessidade, ou a possibilidade de ir para uma esfera mais elevada, como o nosso lar, por exemplo, que não é o céu dos espíritas, mas é um local de socorro, de repouso, de aprendizado, tá? Se alguém quiser chamar de céu, tudo bem, mas não é o céu no sentido daquela coisa do paraíso eterno. Você vai lá, fica um tempo e encarna e volta. Ou fica lá, vai lá trabalhar e volta, como na estação de socorro. Para onde a gente quer ir quando sair daqui da Terra? Vocês querem ir para onde? Vocês querem ir para algum lugar ou querem ficar na Terra? Querem ficar? Está segurando a mão aí, já vê que não quer largar ela, né? Onde quer que seja, mas segurando na mãozinha dela. Muito bom.
E é isso que tem que unir a gente. O amor. O amor. E é esse amor que cria a família espiritual. E é esse amor que é demonstrado na literatura espírita, quando lá atrás, os exilados de Capela vieram ajudar no crescimento da espiritualidade terrestre. Lá, Edgar Morin conta no seu livro, Exilados de Capela, mostra que aquele planeta, lá na constelação, nas estrelas de Capela, ele estava passando por um processo de transição planetária, como a gente está passando agora. E aqueles espíritos, eles não tinham condições de passar para esse degrau mais alto, porque eles ainda estavam muito ligados à vaidade, ao orgulho, à hipocrisia. Olha aí a hipocrisia. E aí o que é que Jesus faz? Eu acolho todos eles. Jesus, o nosso Jesus. O meu, teu, nosso Jesus. Acolhe esses espíritos e diz, é o seguinte, eu vou cuidar de todos vocês. Mas vocês vão lá para a Terra, ajudar aquela turma que está ali a se desenvolver, crescer, como uma missão. Mas ao mesmo tempo vão espiar e provar tudo aquilo que vocês deixaram de fazer no planeta de vocês. E a primeira expiação é a própria reencarnação num corpo muito diferente do que eles estavam acostumados, mais denso, mais pesado, com mais dificuldade de fazer o que eles queriam. Isso é expiar também, minha gente. Você tem uma capacidade intelectiva gigantesca e não poder manifestar aquilo porque o corpo não permite, porque o cérebro vai filtrar o que o espírito traz. Se o cérebro não consegue captar aquilo de forma harmônica, não manifesta, pelo menos enquanto encarnado. Então aquele cérebro mais rudimentar não permitia. Então era uma expiação e ao mesmo tempo uma missão. E isso faz aqueles espíritos aprenderem a amar, aprenderem a compartilhar. Eles criam laços. E esses laços, eles não se desfazem, independente de onde você estiver e por quanto tempo você ficar. Isso não quer dizer que a gente não vai ter saudade, tá, gente? Outra coisa também que se fala, né, quando alguém morre. Mas tu é espírita, tu tá chorando, é? É claro. Eu tô triste, a pessoa foi embora. Não, mas você não sabe o que vai encontrar? Sei, mas eu queria estar com ela agora. Oi, e tá errado? Como assim? Eu esqueci tudo, é? Passou tudo? Passou não. Ela ainda tá viva. O que me consola é saber exatamente isso. Mas dizer que eu não vou ficar triste, eu passar pelo meu luto, até necessário, falando de novo da saúde mental, não pode mais chorar não, é? E eu vou chorar e muito. E digo logo para você, choro mesmo. Não tem problema não. O que é que tem? Aí aos pouquinhos a gente vai aprendendo a lidar com essa situação, vai passando por essa fase, o conhecimento espírita nos consola e a gente começa a entender que a prece vai ajudar aquela pessoa a seguir. Mas não a prece que chama, mas a prece que leva até ele amor. Esse é o grande X da questão. Né? Então a gente precisa pensar nessas coisas. Então, nosso tempo está chegando, então o que é que a gente pode pensar? Verdade. Verdade. Eu acho que a gente precisa ter em nós mesmos a nossa verdade, compreendê-la e saber ser. A pedagogia moderna, ela traz muito isso no ensinamento. O saber saber, o saber fazer, o saber conviver e o saber ser. A gente aprende muito facilmente os três anteriores. Principalmente o primeiro e o segundo. O saber conhecer, o saber saber e o saber fazer. O saber conviver, eu acho que a gente ainda rasteja, né? Quando trabalha em um grupo, alguma coisa. Mas o saber ser, minha gente, parece que a gente olha no espelho e não vê. Vocês sentem isso às vezes? Olha no espelho e não vê. Ali, nada. Gente, sejam vocês. Conheçam suas potencialidades. Busquem também suas fraquezas. Até porque, em conhecendo elas, vocês vão aprender aos poucos a modificá-las quando vocês assim decidirem. Isso é muito importante. Agora entendamos que se por rebeldia, por vaidade, por orgulho, nós decidimos permanecer em um patamar que a gente já entende que não está certo, as consequências não vão ser legais. E não é porque Deus pune, não. A sua mente guarda aquilo e imprime dentro no seu perispírito
aquela mancha da necessidade de um resgate. E em algum momento você resgata aquilo. E isso é misericórdia. Porque mesmo o teimoso, cabuloso, ele vai ser anjo. Isso é massa. E a gente que está do lado de pessoas assim, também temos que aprender a paciência, a tolerância, o amor, para que a nossa vida também não seja um inferno, mas sim momentos delicados de aprendizado no amor. Que possamos seguir em paz.